Quando eu falo de metaverso, você lembra disso daqui? Ou disso daqui? Recentemente, até mesmo isso daqui. Tem até empresas que mudaram o seu nome para ficar mais perto dessa moda, não é Titiuzuki? Mas não é difícil ver que essa tralha na cabeça, ela, além de não parecer muito fácil, não parece muito útil, e dificilmente você vai ver a sua mãe usando isso, por enquanto. Parte da adoção da tecnologia se dá pelas interfaces que as pessoas conseguem interagir. A maneira que você apresenta e que você consegue abarcar o maior número de público. Lá nos anos 2000, as empresas gritavam: venha para o nosso futuro, vai ser lindo, vai ser tecnologia e natureza. Mas a gente acabou, no fim de tudo isso, com isso daqui: TikTok Reels, ansiedade e fake news. Se a gente não precisa desses óculos para estar no metaverso, talvez... Primeiro precisamos falar do satélite Sputnik, aquele satélite enviado durante a Guerra Fria de 1957, que deixou os Estados Unidos um pouco assustados. Afinal de contas, como esses malditos comunistas safados conseguiam avançar tão rápido na tecnologia? Daí pra frente teve um grande investimento em comunicação por parte dos Estados Unidos. Os computadores já existiam, mas eles eram mais armários que calculavam e armazenavam alguns dados. Na década de 70, o Brasil, com a Politécnica da USP, conseguiu criar o primeiro computador brasileiro, chamado Patinho Feio. Esse nome se deu porque a Marinha tinha encomendado com outras pessoas um outro computador, chamado ele de Cisne Branco. Infelizmente, o Cisne Branco não saiu do papel, mas o Patinho Feio deu suas caras. Bebam água, gente. Até veio a surgir uma empresa brasileira chamada Cobra, Computadores e Sistemas Brasileiros, e chegou a suprir 80% do mercado nacional. Mas nos anos 90, o Collor, com seu liberalismo e pressionado por sanções externas, inundou o mercado de tecnologia estrangeira, e a nossa indústria não foi capaz de suportar, porque ela ainda era muito jovem. Tô avançando muito rápido, vamos voltar para os anos 70. Perto dessa época surgia a ARPANET, uma maneira que as instituições do governo estadunidense conseguiam se comunicar, tanto militar quanto posteriormente as universidades. Usando as linhas telefônicas, eles não precisavam ficar pendurados ali no telefone, conversando para saber, meu Deus, qual que vai ser a próxima novidade que os soviéticos vão fazer. Essa rede basicamente trafegava pequenos pacotes, baseado em um cabeçalho e um conteúdo, também conhecido como header e payload. A nossa internet atual ainda é muito assim. Aos poucos, essas redes foram crescendo e crescendo, chegando primeiro na Europa e depois se espalhando para muitos outros países. A interface até então era um grande problema. Essas redes não tinham padrões para se comunicar, e aos poucos esses padrões foram sendo introduzidos. Hoje ouvimos bastante sobre o protocolo de controle de transmissão e o protocolo da internet, famosos TCP/IP. Com eles você conseguia identificar para onde estava mandando algo e quem estava te mandando algo. Depois veio uma identificação mais humana, com o usuário @domínio, que posteriormente se tornaria o nosso e-mail. Contudo, tudo isso ainda acontecia muito em terminais, naquelas telas esverdeadas, piscantes, que a gente geralmente vê em fio. Um pouco diferente da atualidade, mais ou menos. Foi em 89 que Tim Berners-Lee trouxe à vida a Rede Mundial de Computadores, ou World Wide Web, o famoso WWW. Através de uma linguagem de marcação chamada HTTP, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto, ele padronizou uma forma de comunicar, montar essas telas. Até uma forma bem simples de você conseguir ler e outras pessoas reproduzirem esse hipertexto. Através de hiperlink ou hiperligações, você conseguia navegar entre diferentes páginas e assim conseguia ter um livro digital e online compartilhado na grande rede. Para que tudo isso funcionasse, você precisou de um navegador web, os famosos browsers. Eu sempre confundi com browser. O mais famoso da época foi o Netscape e posteriormente foi ser sucedido pelo Firefox. No evento Rio 92, vários líderes de estado vieram se reunir aqui no Brasil para falarem da influência humana no meio ambiente. Isso impulsionou o Ministério da Ciência e Tecnologia a desenvolver uma espinha dorsal. E inicialmente serviria para suprir a necessidade desse evento com a conexão online. E de um estado brasileiro para outro, essa rede, essa espinha dorsal, foi se espalhando. Em 95 ela foi aberta para uso comercial pelas empresas privadas. Não demorou para todas essas redes irem se conectando cada vez mais e começarem a dar a cara do que a gente chamaria de internet. Com mais e mais cabos, mais pessoas indo conhecer esse lugar livre e diferente, esse novo mundo, um mundo novinho, pronto para ser explorado.
Esse mundo aberto ao público parecia fascinante e ao mesmo tempo estranho. Era a época que você surfava na rede, desbravando esses mares desconhecidos e acabava descobrindo as coisas como os antigos. Claro que esse novo mundo serviria inicialmente para fazer o que as pessoas fazem de melhor, trocar uma ideia. Vilarejos e cidades se formavam nesse novo mundo, as pessoas começavam a compartilhar e aquelas páginas estáticas que mais exibiam informações começaram a ter uma cara um pouco diferente. Essas trocas começaram a sair do espectro só do e-mail, que futuramente se tornaria um terrível inferno de PowerPoint motivacional. Os fóruns nasceram. O Mirk com seu chat rústico. E antes das pessoas pedirem o Zap, elas pediam o seu ICQ, que você andava na carteira. As redes sociais nasciam com o MySpace e se tornavam perfeitas com o Flogão, seus muitos emos. Antes você precisava saber como navegar nesse terminal, mas agora tudo se resumia a alguns cliques. O teclado, sua voz, o monitor, a sua visão, o mouse, sua navegação. Uma torre amarelada, seu coração, talvez os disquetes com Windows 95, seu cérebro. A interface já começava a dar suas primeiras caras como a gente conhece hoje em dia, mas ainda havia muita barreira. Aos poucos a gente foi saindo da era Web 1.0 e foi apresentada a Web que até hoje nos permeia, a Web 2.0. Algumas pessoas falam da Web 3.0, mas ela vários problemas. Nessa época de Web 2.0 nascendo, nascia toda a estética dos anos 2000. O futurismo das empresas queria trazer todo mundo para vivenciar esse momento tecnológico. Era a nova era. E não se engane, aos poucos foi ficando mais agressiva a maneira que eles queriam que você viesse para esse novo mundo. Agora, através desse navegador é possível fazer conferências também? Como é que funciona isso? Um outro software acompanha esse produto, um NetMeeting, que permite você fazer uma conferência com outras pessoas. Chamar uma pessoa que vai estar na internet, no outro lado do mundo, não sei aonde. Essa pessoa pode atender e a gente pode trocar informações. Informações, fazer jogos, uma série de coisas, né? Exatamente. Inclusive com voz, utilizando a internet. Então, ok, Oswaldo, obrigado. Esse produto vai estar à disposição no Brasil daqui a Eu lembro quando eu conectava um modem de noite, porque fim de semana que tinha um pulso só, você precisava usar esse único pulso, porque era uma cobrança só. Diferente de vários pulsos que podia ser uma ligação muito longa. E nessa época a ligação muito longa custava muito caro. Para você fazer uma ligação para outro estado já era muito mais caro que o normal. E tinha toda essa propaganda do DDD. E no fim do dia eu não queria matar minha mãe do coração, afinal de contas eu só era uma criança. Eu ficava lá pesquisando alguma coisa, tentando encontrar alguma coisa interessante, às vezes demorando para baixar um arquivo que levava horrores. Assim. Eu lembro uma vez que eu deixei baixando uma demo do Roller Coaster. Depois a banda larga veio e ela foi aos poucos dominando esse mercado discado, esse mercado pelas linhas telefônicas, basicamente tornando mais fácil a navegação. A era da informação já era recheada de Orkut, MSN, sites dos seus filmes e jogos favoritos, fóruns, blogs, sem esquecer da pirataria. Eu lembro dessa época do New Metal, Linkin Park, Slipknot, não posso esquecer também de sites como Assustador, o Charges, Neopets, que basicamente me ensinou a desenhar muitas das coisas que eu sabia desenhar na época, um mamute pequenino. Queria voar uma pombinha, sua amiga tentou ajudar no quinto andar, fez ele pular. Eu cheguei a conhecer muitas pessoas, até amigos próprios, que, sinceramente, na época, encontrar gente da internet era inicialmente um gosto duvidoso e no fim você podia ser raptado. Falavam bastante sobre isso. Aprendi a editar foto, fazer animação no Flash, fazer joguinho no RPG Maker. Também adorava ficar nos blogs vendo memes, tipos de carinhas, antes deles se tornarem um rap do Cauê Moura. Isso que eu nem tava comentando sobre a parte de videogames, que já tinha toda a sua carinha de metaverso com o Virtual Boy e outras tralhas que surgiram. Mas como isso é um buraco muito mais fundo, eu vou deixar pra aprofundar num outro vídeo. Mas nenhum novo mundo existe só de descobrimentos, ele existe de exploração. Para esse mundo dar frutos, ele precisava de muita gente. Muita gente equivale a muitos dados, novas pessoas, novo alcance e assim, uma nova plataforma para um bom mercado. Esse metaverso, digo, a internet, era um banquete sendo preparado para que os seus colonizadores chegassem e tomassem conta.
Não seria esse o futuro prometido pelo Cyberpunk? Sem toda a parte neon e a estética bonita, e mais com um urbanismo cinzento e uma carinha mais minimalista. Não precisa mais da promessa do novo mundo. Você é esse novo mundo. Você faz parte dele de forma quase coercitiva. E assim como as terras foram descobertas pelos seus colonizadores, acabamos nos acostumando com os nossos e até demos um apelido carinhoso: as Big Techs. Aquilo que era estranho, coisa de nerd, jovens, popularizou. Ninguém precisa dos óculos para ficar vendo uma receita nova, vídeos de gatinho, uma briga no meio da rua, a última polêmica do momento, algum clipe de BBB, mesmo você não acompanhando o BBB. E aí, em pouco tempo, você começa a acompanhar sem estar acompanhando. E claro, sempre vai ter aquele monte de lugar bonito em algum canto do mundo que você provavelmente nunca vai conseguir. E no meio de tudo isso, a gente é bombardeado por propaganda. Afinal de contas, é uma plataforma, sim, capitalista. Esse universo virtual, ele é divertido. Ele é meio que uma bagunça. Tem muita coisa ruim e muita coisa boa. Então, acaba sendo essa mistura quase que caótica, elevada à 10ª potência. Mas ela também distorce. Muitas vezes as pessoas até se confundem e fazem cirurgias inspiradas em como a lente de uma câmera vê elas. Mesmo essa lente sendo utilizada de uma forma a pegar mais informação, ou seja, ela é distorcida de forma a ser mais útil. E essa distorção é diferente do que a gente enxerga. Nesse novo mundo é muito interessante e agradável que você esteja afundando num novo nicho, numa nova bolha. Pessoas nichadas são mais fáceis de oferecer produtos, como o Botini da Polishop sempre dizia: vender, vender, vender. É muito normal a gente nem perceber em quantas telas passamos olhando. A gente pula de um celular para uma TV, de uma TV para um tablet, e assim em diante, seguindo e seguindo e seguindo, e a gente mal percebe quão vidrado a gente está. Antes, o que falavam: meu Deus, a TV tirando as pessoas das suas atenções, hoje em dia a TV está em todo lugar. A gente fica pulando de um metaverso para o outro e basicamente vivendo nesses lugares. Mesmo quando a gente desliga o celular, você sabe, os sentimentos e aquelas imagens ficam com a gente. Às vezes não, às vezes só passam e o tempo é completamente consumido naquele momento. A gente é modificado de uma forma incapaz de perceber. E quando a gente percebe, a gente é incapaz de fugir. Ainda que a tecnologia evolua bem rápido, a gente não evolui tão rápido. Nosso corpo ainda é mortal, a gente precisa fazer exercício, olhar para o mundo, socializar. Infelizmente, essas telas e esses mundos virtuais, eles aos poucos vão suplantando e tentando de alguma forma nos prender com a rápida informação e a grande quantidade de dopamina que é liberado. E esse mundo de prestar atenção ao seu redor às vezes fica mais difícil. Afinal de contas, a gente vê também muita coisa ruim. A grande vantagem de viver num país bem violento. O metaverso, ele se torna um oásis. A gente mal percebe e já voltou pra lá de novo. Ah, você parou numa fila? Eu não quero passar por isso. Celular. Ah, eu não quero ficar olhando aqui, reparar nas pessoas. Celular. A gente tá sempre fugindo, sempre navegando e mergulhando cada vez mais, sem perceber. Se você tira o ícone da sua rede social favorita, do seu site de vídeo preferido, você tira ele do lugar, você vai começar a clicar no nada. Você tá tão acostumado que às vezes você abre e você nem sabe exatamente por que abriu. Quantas vezes você já não abriu um Instagram, fechou o Instagram e logo em seguida abriu o Instagram de novo? Como se você não tivesse mais nada a fazer na vida. A gente é bom em se projetar. Ainda mais com as tecnologias ficando tão realistas, com 4K, 8K e claro, o metaverso, todos esses óculos que tentam te mergulhar mais e mais nesse mundo. Se eles pudessem, eles te enfiavam nesse mundo e nunca mais saía. Exatamente o que o Cyberpunk vem trazer. De uma forma mais alegórica e exagerada, high-tech, low-life. Muita tecnologia e qualidade de vida bem... O problema é que essas tecnologias, elas ajudam a conectar, mas elas também acabam fazendo você ficar desconectado de si e desconectado das coisas ao redor. As nossas projeções são grandes, a nossa braveza com as pessoas nesse mundo, às vezes a tristeza de ver alguma notícia, 1 milhão de coisas acontecendo. Parece que tudo tá rápido demais. A quantidade de coisa que você tem para consumir é infinita, mesmo que você não tivesse que trabalhar 9 horas por dia, se não mais. Lembrando que essas projeções, elas não existem. A maioria das coisas na nossa cabeça não existe. Muitas vezes as pessoas ficam tão fissuradas e afundadas nesses mundos que as projeções que elas criam na própria cabeça se tornam a sua realidade. Mas não é. A realidade, ela é um pouco diferente.
Estamos, no geral, bem longe do lugar atemporal que é o mundo binário, o mundo de dados, o mundo da tecnologia. E claro, eu e você vivemos fora, né? Eu acredito. Mas o metaverso, ele também vive no nosso mundo. Como todas as coisas. Os servidores estão em algum lugar, geralmente nos Estados Unidos, mas claro, controlados por empresas como a Microsoft ou a Amazon com sua AWS. Esses cabos, eles chegam em tempo real, mas esse tempo real foi parte do trabalho, do esforço e da união de muita gente caminhando e fazendo essa rede se tornar real. O custo de toda essa rede, ele existiu e existe. Afinal de contas, pessoas trabalharam para que esse metaverso existisse. Então essa plataforma que tem dono, é controlada e tem quase que uma intenção maliciosa, foi construída por pessoas como eu e você. Elas não são tão imateriais quanto a gente acha que é. Precisam também de resfriamento, afinal de contas, servidores precisam. E eu tenho certeza que esse resfriamento que eles precisam é bem pouquinho. Ouro, lítio, columbita, tantalito, coltan, cobalto, todos esses metais são usados em componentes eletrônicos e supercondutores. E claro, geralmente eles são extraídos de terras indígenas, tomadas por garimpo ilegal, ou empresas colonizadoras na África. Os mais beneficiados com toda essa centralização e esse controle de dados são as Big Techs. Google, Apple, Facebook, ou a Meta, Amazon e Microsoft. Todos os dados e informações indo diretamente para os servidores do papai Estados Unidos. O mesmo que criou a ARPANET. Eles mineram dados de todas as pessoas ao redor do mundo inteiro como se fosse uma besteira. Não, é minha redezinha social aqui. E claro, eles ficam extremamente bravos quando, por exemplo, um aplicativo chinês como o TikTok toma conta do seu mercado. E claro, fazem até esforço para banir ele. O problema é que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Antes que o seu país em desenvolvimento consiga construir alguma coisa, tanto a sua indústria, a sua própria rede social, eles vão lá e falam: ora, usa minha rede social, tem muitas coisas boas aqui, você vai gostar? Claro, todos os seus dados são meus, porque você assina aqueles termos. Os grandes salvadores do Vale do Silício. Eles vêm com muitas plataformas, muitas empresas, e claro, seu Uber, sua Netflix, sua Hollywood inteirinha. Qualquer pessoa sabe que hoje em dia a gente não só vive sobre esse império tecnológico, como a sua influência conta em muitas áreas. Assim como a indústria dos computadores foi sufocada na época do Collor, as redes sociais estrangeiras vieram bem antes da gente ter a chance de ter a nossa própria rede social. Os dados, esses são realmente importantes. E claro, as vendas, muitas vendas. Mais do que isso, estamos diante de uma verdadeira expropriação extrativista de elementos que antes escapavam ao domínio do capital. O ócio, a criatividade, a cognição e a subjetividade. Esse é o metaverso. Claro que o futuro distópico do cyberpunk pode parecer divertido e interessante em alguns momentos, mas no fundo ele é bem miserável. Nas mãos dessas empresas, as pessoas vivem um hack biológico. Hoje em dia eu consigo ver a minha família inteira sentada numa mesa, todos com o celular, às vezes olhando vídeos. Nada particular, respondendo uma mensagem pontual. Não. As pessoas consomem e vivem nesses mundos. Eles mudam o caminho da política. Eles tentam mudar e influenciar as leis de diferentes lugares, servindo sempre os interesses do seu estado papai. Claro que tem muita coisa boa e divertida, mas essa centralização, esse funil, se torna basicamente uma maneira deles controlarem tudo. E nem por isso rede social são, meu Deus, o fim do mundo. Não é bem assim também. A grande verdade é que tudo no mundo capital vai se tornar um produto. E você, consumindo essas redes sociais gratuitas, é a pessoa que está sendo colocada à venda. Isso já é uma frase batida que todo mundo já ouviu falar. E realmente, eles vão tentar te vender todo tipo de coisa. Mas a grande realidade é, existe um consumo de forma correta dessas redes, dessa tecnologia? E claro, o correto é subjetivo, mas nem tudo precisa estar disponível para ser consumido. Longe de querer dar um tom triste, apesar de ser um pouco, sobre a tecnologia e tudo que nos rodeia. Isso é só a realidade. E eu acredito que saber sobre isso nos torna mais conscientes de onde a gente está se metendo. A tecnologia e as conexões, o nosso metaverso, ele não é só utilizado para produtificar e ser consumido em grandes quantidades, embora seja a coisa que ele mais faz. Como eu comentei lá atrás, é um lugar onde as pessoas queriam descobrir,
que elas estavam explorando e querendo se conectar, encontrar novas pessoas, encontrar novas formas de realizar aquilo que antes era impossível. A internet, o nosso metaverso, ele é mais do que esse playground de Big Tech. E ele sim torna a vida mais fácil. Ele torna pessoas mais alcançáveis. Claro, eu tô fazendo um vídeo pro YouTube, né? Ainda que sejamos rodas pequenas nesse grande moedor que é o capitalismo. Somos rodas que criam e tornam esse metaverso vivo. E as interações e as comunidades reais. Esse mundo só existe por causa das pessoas. E ele se tornou uma plataforma por causa dessas pessoas. As trocas e conexões que eu já tive até em momentos antigos, em fóruns, ele me trouxe amigos que carrega até hoje. Mesmo nesse tempo efêmero e veloz, tudo isso foi criado não em tempo real, mas pela gente. E isso pertence a todos nós. E não pertence ao império que hoje em dia controla ela. Sei que às vezes é difícil acreditar nisso, porque muitas pessoas se sentem isoladas, até solitárias, nesse mundo virtual que às vezes é até agressivo e ofensivo. Ele ridiculariza e torna espetáculo coisas que às vezes não eram para serem espetaculares. E ainda que de vez em quando a gente se sinta preso em alguns vícios, como jogos e redes, nessas brigas idiotas dentro de um jogo online ou numa thread do Twitter. E ainda que a gente fique mais de uma hora aí no YouTube, fica perdido ali no TikTok, que tem muita coisa divertida e muita gente compartilhando coisas boas, no próximo momento a gente pode lembrar de viver mais o agora, viver o presente, diminuir o quanto a gente é preso e às vezes fissurado nessas telas, nesse metaverso. Ainda que o futuro pareça extremamente distópico, ele não precisa ser. E só de diminuir a quantidade de tela ou de uso do metaverso já é verdadeiramente bom para a saúde no geral. E a gente precisa lembrar que a gente é mortal, feito de pele e osso. Às vezes a gente esquece disso. É muito tentador ficar ali no feed o dia inteiro fazendo nada. Mas o metaverso existe aqui e ele influencia o mundo real que a gente vive. É bom viver um pouquinho no mundo real também. A gente precisa lembrar como as redes tinham antes delas serem viciantes, antes delas serem projetadas para confundir e nos prender. E apesar de tudo isso, não esquecer de quem está por trás dessas tecnologias. Somos todos nós e, claro, as Big Techs. Espero que tenham curtido. Muito do que eu trouxe foi uma mistura de pesquisas e a leitura desse livro aqui, Colonialismo Digital, e eu recomendo demais. Outras fontes estão na descrição. Se quiser mais ver desse conteúdo, tem a história completinha do Banco Imobiliário. Não esquece de curtir aqui se você gostou e compartilhar, e se inscreve também no canal para ver os próximos lançamentos. Estou prometendo fazer com um pouco mais de frequência aqui. Valeu!